macarrão feito de arroz virou a estrela dos cardápios orientais. Ele tem um sabor neutro que ressalta bem os temperos. O preparo dura apenas alguns minutos. Simples de fazer e com muitos benefícios. Como é um macarrão feito de arroz, ele não contém glúten, o que auxilia na prevenção de doenças do aparelho digestivo, além de ser indicado a pessoas com intolerância ao glúten. Apesar de todos os benefícios, os especialistas alertam que a alimentação livre de glúten não pode ser aliada à perda de peso. Em relação aos benefícios de uma dieta totalmente sem glúten para a perda de peso, como também tem sido muito elucidado ultimamente, não há nenhuma comprovação científica de que isso realmente ocorra. A questão da pessoa emagrecer ou não, ela não basta só dela retirar o glúten da dieta, Tem a diferença de qual alimento ela vai substituir em relação ao valor calórico desse alimento. Por exemplo, fazendo um macarrão sem glúten e um outro tipo de macarrão com glúten, se os dois tiverem o mesmo valor calórico, isso não interfere, por exemplo, em relação à caloria ou à perda ou ganho de peso. Mas isso vai ter um efeito benéfico para as pessoas que terem uma intolerância, uma alergia a essa proteína. E hoje no quadro Sabores e Saberes, a Carol, que é da Adega Gourmet, vai ensinar pra gente uma receita bem prática de uma salada oriental. Carol, explica pra gente que salada é essa. É uma salada à base de bifum, que é um macarrão que é feito com arroz e que é muito prático de preparar, muito rápido o cozimento, além de não ter glúten, que é ideal para as pessoas que têm restrição a esse alimento. Então vamos aos ingredientes? Vamos sim. A gente vai precisar de bifum, que é esse macarrão à base de arroz. A gente encontra hoje em qualquer supermercado ou casa de produtos naturais. Cebolinha, ou então cebolete, que é um tipo de cebolinha mais fininha. Canicama, que é como se fosse um embutido de frutos do mar. A gente fala que é uma carne de caranguejo prensada. A gente também encontra em supermercado, ele vem congelado. Para fazer o uso dele, a gente descongela e depois desfia do jeito que está aqui. Gergelim preto e torrado, 2 ovos, que nós vamos utilizá-los para fazer uma omelete japonesa, que é agridoce. Açúcar para temperar a omelete. Pepino japonês, que nós vamos fatiar e desidratar. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar uma água para ferver, porque o bifum é um macarrão que cozinha com o fogo desligado e em 1 minuto. Então aqui a gente já tem a água fervendo. A gente vai desligar o fogo e 1 minuto é tempo suficiente para ele cozinhar. Tem que tomar cuidado que se passar ele fica muito grudado. Enquanto dá esse 1 minuto, a gente vai preparar o omelete japonês. Essa omelete, a única diferença dela de uma omelete normal é que ela vai um pouco de açúcar além do sal. Então quando a gente comer a salada, a gente vai sentir um leve doce no fundo. A gente bate os ovos, coloca 3 pitadas de açúcar para 1 pitada de sal. Além disso, nas preparações orientais, a gente usa colocar Ajinomoto, que é um glutamato monossódico, que ele não é doce nem salgado, ele apenas realça o sabor da comida e dá uma diferença na preparação. O ideal é que essa omelete fique bem fininha, porque depois a gente vai cortar ela em tirinhas. A gente vai pegar o pepino japonês, fatiar ele bem fininho, colocar bastante sal nele e deixar numa peneira. Esse sal vai fazer com que ele desidrate. Por volta de 5 a 10 minutos vai começar a escorrer a água. Depois a gente vai passar ele em água corrente para poder tirar o excesso de sal. E vai apertando para tirar o excesso de água e de sal. A gente só vai apertar para tirar o resto de água que tem. O sal já saiu todo. Esse processo faz com que ele fique crocante no meio da salada. Escorre o macarrão. O ideal é passar ele numa água fria, corrente, para a gente parar o cozimento e para poder comer a salada logo em seguida, já fria. A nossa omelete já está praticamente pronta. Só vou dar uma viradinha nela aqui para cozinhar do outro lado. Em casa, se for fazer, não tem problema se ela quebrar, porque nós vamos picar ela todinha. A gente passa ela para uma tábua, deixa esfriar um pouquinho para poder cortar. O macarrão já está cozido, nós escorremos, passamos em água fria. Agora é só a gente acrescentar os demais ingredientes. Pepino desidratado, o canique já está desfiado, a cebolinha, que é a gosto. Se você não gostar de cebolinha, não tem problema.
e a omelete que a gente vai picar agora em tirinhas bem fininhas. O bifum é interessante porque, como ele é uma massa à base de arroz e por ser muito leve, de fácil cozimento, a gente consegue substituir a massa tradicional por ele, fazendo preparações mais saudáveis, principalmente para as pessoas que têm restrição ao glúten. A gente pode fazer um macarrão com massa bolonhesa, pode fazer um yakisoba, substituindo o macarrão tradicional pelo bifum, que é o yaki bifum, acrescentando legumes e carne. Agora a gente coloca o omelete e temperamos. A gente vai temperar com Ajinomoto, sal a gosto. Para quem gostar, pode colocar o vinagre de arroz, que é oriental também, dá um sabor bom, e azeite. Fica uma salada colorida, muito leve e é muito saborosa, além de ser muito fácil de fazer. E para finalizar, a gente coloca o gergelim torrado, de preferência torrado, porque ele fica mais saboroso. A gente coloca por cima. Essa salada, o ideal é comer logo em seguida que é feita. Se ela fica muito tempo na geladeira, o bifum fica muito ressecado, ela não fica tão saborosa. Esse prato é uma dica ótima para o verão que vem aí e eu espero que vocês gostem dessa receita e se quiserem provar, a gente tem ela lá na Adega Gourmet. Então está aí a nossa dica do quadro Sabores e Saberes de hoje e a gente volta na próxima semana com mais uma receita para você.